Líderes da base aliada se reúnem com o presidente Dilma e concordam com plebiscito sobre reforma política. Proposta deve ser enviada ao Congresso na semana que vem. Senadores aprovam urgência para passe livre e ficha limpa no serviço público. Comissão aprova a expropriação de terra onde houver trabalho escravo e a regulamentação dos concursos públicos federais. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Em reunião com a presidente Dilma Rousseff, presidentes de partidos e líderes da base aliada concordaram com o plebiscito sobre a reforma política. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que os parlamentares poderão alterar a Constituição para que o resultado da reforma política tenha efeito já nas eleições do ano que vem. A presidente Dilma passou o dia em reuniões com lideranças que apoiam o governo. Com os presidentes de partidos, houve consenso que o plebiscito e não o referendo é a melhor maneira de realizar a reforma política solicitada nos protestos populares. Ao contrário do referendo, o plebiscito permite consultar a opinião da população antes de o Congresso votar propostas. Ministros foram os porta-vozes do resultado da reunião. O plebiscito ele permite que a população já de imediato debata as teses e fixe as diretrizes necessárias e indispensáveis para a elaboração dos textos que vão construir o novo sistema político brasileiro. O interesse da reeleição de A e B, o interesse desse ou daquele partido, terminou por inviabilizar a reforma política. E agora a sociedade vai se expressar e dar o balizamento qual é a reforma política que, no entender do povo brasileiro, se aproxima daquilo que a sociedade deseja, ou seja, renovar a política no Brasil. A presidente também recebeu os líderes da base no Congresso. Eles também concordaram com o plebiscito. A mensagem presidencial solicitando a realização da consulta será enviada ao Congresso na semana que vem. O Poder Executivo vai encaminhar uma mensagem ao Congresso Nacional sugerindo a realização do plebiscito e nessa mensagem terá um conjunto de perguntas que balizarão esse processo. Mas a autoria do projeto de decreto legislativo, a definição dos quesitos das perguntas, cabe ao Congresso Nacional. A oposição, que vai se reunir com a presidente Dilma na segunda-feira, defende o referendo. Não é oportuno o plebiscito, não é a melhor alternativa para oferecer resposta às expectativas das ruas do Brasil. Não. Nós temos pouco tempo, o plebiscito custa dinheiro, as perguntas da reforma política são complexas e não há como responder apenas com sim ou com não. No Senado, o plenário aprovou a votação em regime de urgência para o projeto do passe livre de estudantes. Mais cedo foram eles que se manifestaram em frente ao Congresso. Cerca de 1.000 estudantes ocuparam o gramado em frente ao Congresso Nacional num protesto rápido e pacífico. Eles trouxeram uma pauta de reivindicações para o Senado, defendendo a aplicação dos recursos dos royalties do petróleo e de 10% do PIB na educação, além de outros itens como o fim da corrupção, democratização dos meios de comunicação, reforma política e passe livre. Os senadores Inácio Arruda e Vanessa Graziotin foram conversar com os estudantes. Resolvemos vir aqui e levar uma comissão até o presidente do Congresso Nacional para receber as reivindicações da turma que se organiza e que nunca dormiu. Não acordou agora não, é a turma que sempre esteve na luta. E levaram uma comissão para encontrar o presidente do Senado. Durante a audiência, Renan Calheiros disse que vai acelerar a tramitação de algumas proposições e que vai colocar o Plano Nacional de Educação na pauta das votações para a próxima semana. Nós, do Movimento Estudantil, agora vamos seguir nas ruas, vamos seguir nas mobilizações e na quarta-feira estaremos novamente ocupando o Congresso Nacional para garantir que o Plano Nacional de Educação seja aprovado com a garantia de 10% do PIB para a educação. No plenário, os senadores aprovaram um calendário especial de votação para a proposta de emenda à Constituição que estende a obrigatoriedade de ficha limpa aos servidores públicos comissionados e a urgência do projeto de lei que estabelece o passe livre para os estudantes de todo o país. A oposição questionou a votação da proposta em plenário sem passar pelas comissões. Nós não temos uma estimativa
de quantos estudantes serão beneficiados por isso, portanto, de quantos bilhões de reais serão necessários para financiar esse passe livre. Quando é que começarão a fluir esses recursos a partir da exploração do pré-sal? Como compatibilizar isso com a execução do programa? Tudo isso, senhor presidente, são questões que, no meu entender, devem ser submetidas à Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto é um projeto que já foi assinado por 90% dos senadores como coautores e nós não o colocaríamos em votação, senão quando fizéssemos esse debate a partir das informações levantadas. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu nesta quinta-feira a votação da Lei dos Concursos Públicos Federais. Os senadores ainda aprovaram uma nova punição para quem explora o trabalho escravo. A proposta de emenda constitucional estabelece a expropriação de propriedades rurais e urbanas em que haja trabalho escravo. Para alguns senadores, a falta de critérios na fiscalização pode trazer riscos para os proprietários. Dependendo do fiscal que vai à sua propriedade, ele enquadra o produtor, muitas vezes, senador Pedro Simão, até porque a NR31 diz que a porta tem que abrir para fora do alojamento e a porta abre para dentro do alojamento. E ele descreve como uma falta grave e te enquadra como um trabalho análogo escravo. Então, existe uma linha tênue, muito tênue, entre o que é uma coisa e o que é outra coisa, o que é a interpretação de um e de outro. O produtor rural, ele é o mais interessado. Por quê? Ele quer que se discipline o que é trabalho escravo. Porque em cima dessa questão do trabalho escravo se comete muita subjetividade. Na opinião do relator do projeto, o senador Aloysio Nunes, a emenda não é auto-aplicável. Só teria validade depois que for aprovada uma legislação complementar. Duas leis precisam para que a PEC seja aplicada. A primeira é uma lei que defina com clareza, para efeito da emenda constitucional, o que é trabalho escravo, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Em segundo lugar, precisamos de uma lei que discipline o processo judicial da expropriação da propriedade urbana e rural onde for encontrado trabalho escravo. Para garantir a aprovação da matéria, o presidente da Comissão de Justiça se comprometeu a negociar a instalação de uma comissão mista do Congresso com a finalidade de regulamentar a PEC. A comissão também aprovou em turno suplementar o projeto que cria regras para a realização de concursos públicos. Se não houver recurso pedindo a análise do plenário, o texto segue para a votação da Câmara dos Deputados. Entre várias regulamentações, o projeto define que o edital do concurso seja publicado com antecedência mínima de 90 dias. A taxa de inscrição não deverá ultrapassar 3% da remuneração mensal do cargo. Serão proibidos concursos exclusivos para a formação de cadastro de reserva. E as instituições responsáveis pela aplicação das provas deverão ser contratadas por meio de licitação. A falta de uma lei geral que regulamentasse os concursos em âmbito federal fazia com que muitas vezes os editais e as bancas examinadoras fossem arbitrários e praticando irregularidades. Nesse sentido, a aprovação da lei significa um grande avanço para dar tranquilidade e segurança jurídica para quem realiza concurso público. A PEC do trabalho escravo ainda será votada no plenário do Senado em 2 turnos. Só falta a sanção da presidente Dilma para que entre em vigor a nova lei de rateio do Fundo de Participação dos Estados. Os parlamentares tinham apenas mais uma semana para votar as regras. Caso contrário, o governo não teria como dividir o dinheiro entre os estados e o Distrito Federal. Os parlamentares tinham até 3 de julho. O prazo foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucionais as regras em vigor, fixadas em 1989 e nunca revistas, como previa a lei. Se o Congresso não aprovasse novos critérios, os repasses do FPE aos estados seriam suspensos. Entendemos que a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, eu diria até um período de paz e de tranquilidade jurídica para continuar tendo o repasse do Fundo de Participação para os estados. O Congresso fez aquilo que era sua obrigação. Claro que se não tivesse feito, você estabeleceria um vácuo na legislação e alguém iria definir se alguém seria o Supremo Tribunal Federal.
Foram 3 anos tentando chegar a um acordo numa questão que envolve 27 interesses diferentes. O senador Walter Pinheiro reuniu os 8 projetos que tramitavam no Senado e apresentou um substitutivo rejeitado pela Câmara. Os senadores reapresentaram o projeto e conseguiram aprovar o texto, que agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. O Fundo de Participação dos Estados é formado por 21,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. No ano passado foram 62 bilhões de reais. Hoje a maior parte, 85% desses recursos, vai para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. As regiões Sul e Sudeste ficam com 15%. Pelo texto aprovado, os estados vão receber o mesmo valor de FPE pago em 2012, corrigido pela inflação, mais 75% da variação do PIB. A partir de 2016, se o bolo do FPE ficar maior, o dinheiro extra será dividido segundo 2 critérios. Vão receber mais os estados com maior população e menor renda familiar per capita. Na prática, os estados não terão perda no primeiro aspecto, que é a aplicação das regras. A Câmara, que aprovou o projeto na madrugada de quarta-feira por mais de 300 votos a favor, incluiu uma emenda no texto. Caso conceda desonerações de IPI, o governo federal terá que compensar os estados das perdas no fundo. Ele está abrindo mão de tributos que não são apenas dele, governo federal, mas que são compartilhados com os estados e municípios. O governo federal não tem o direito de abrir mão de impostos dos outros. Se fizer isso, é natural que reembolse. A exploração das terras raras foi discutida na Comissão de Ciência e Tecnologia. O Brasil já foi líder na extração desses minerais. Uma subcomissão temporária vai elaborar um projeto de lei com regras para o setor. Os metais terras raras são elementos químicos encontrados no planeta em baixas concentrações. São utilizados em tecnologias de ponta e estão presentes no nosso dia a dia. Em todos os nossos computadores, em todas as nossas televisões, nas lâmpadas que nós usamos hoje, nós temos terras raras. Entendeu? E o importante das terras raras é que numa lâmpada fluorescente, quer dizer, se com 0,66 gramas de alguns óxidos de terras raras, nós economizamos 10 vezes, reduzimos em 10 vezes o consumo de energia. O Brasil já foi referência na produção mundial de terras raras, mas abandonou a exploração na década de 90, quando a China começou a exportar esses metais a baixo custo. Agora, o governo brasileiro pretende retomar esse mercado. Os senadores consideram um marco regulatório fundamental para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva para o setor. É importante que o país tenha uma nova visão. A mesma visão que tem o Instituto Fraunhofer, que tem o MIT e tantos outros centros de excelência, de integração de capitais privados a capitais públicos para potencializar mais a pesquisa científica e tecnológica. Os representantes de empresas mineradoras apresentaram aos senadores os projetos de extração de terras raras em Araxá, Minas Gerais. Apesar de estar no 6º lugar no ranking dos produtores, o país ainda enfrenta dificuldades para transformar a matéria-prima. O interessante é enfatizar que elas não são terras nem raras. Em qualquer lugar que você cavucar, você vai achar esses elementos. Então, você ter minério de terras raras não significa tudo, não. Está longe de significar tudo. O que falta é realmente a tecnologia para chegar em produtos de maior valor agregado. Todo mundo tem terras raras. Apesar de a China liderar o mercado mundial com 86% da produção de terras raras, é o Japão que detém a tecnologia mais avançada. O líder de pesquisas no setor mineral japonês participou da audiência e contou como o país tem feito investimentos. Também destacou que uma cooperação global é importante para a estabilidade do mercado.
É preciso, para manter a estabilidade do fornecimento de terras raras, não só no Japão, mas no mundo inteiro, é preciso ter a cooperação dos países consumidores, não só dos países produtores. O coordenador substituto da área de mineração do IBAMA explicou as etapas do licenciamento ambiental para a exploração de terras raras e ressaltou que hoje não existe nenhum processo em andamento. Nossos processos são públicos, estão no sistema no CISLIC do IBAMA, qualquer cidadão pode ter acesso. A aprovação dos nomes de novos embaixadores brasileiros e o financiamento da agricultura nacional foram outros assuntos discutidos em comissões do Senado. A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para discutir as principais alterações do Plano Safra 2013-2014, anunciado este mês pelo governo federal. Foram analisadas as linhas de crédito disponíveis e os entraves para a concessão de financiamentos ao agronegócio e aos produtores familiares. O Banco do Brasil tem uma participação de 63% de todo o crédito rural. Às vezes surgem problemas relacionados a garantias que o produtor precisa obter para colocar o crédito na sua propriedade, mas também nos créditos de investimento a gente tem problemas em relação às licenças ambientais, que precisam ser simplificadas. Esse aumento do investimento do governo brasileiro na agricultura, ele está ligado diretamente ao aumento da produção, da produtividade de grãos, da pecuária, da bacia leiteira em todo o nosso país, principalmente na agricultura familiar. E o Pronaf tem feito uma diferença muito grande. Nos últimos anos tem sido aumentado ano a ano esses investimentos. A Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação do diplomata Carlos Eduardo Sete Câmara para o cargo de embaixador do Brasil na Comunidade das Bahamas e de Linneu Pupo de Paula para a República da Guiana. Pupo de Paula pretende colaborar para a entrada do país sul-americano como membro associado do Mercosul, o que deve ocorrer em 2014. Termos a Guiana no Mercosul, termos a Guiana como um parceiro estratégico é de suma importância, porque isso vai ajudar a integração e vai facilitar também o trânsito entre os dois países. Os nomes dos novos embaixadores brasileiros ainda precisam ser aprovados no plenário. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.